Você não se sabota porque você quer. Você se sabota porque o seu corpo aprendeu a se proteger. Você acorda querendo mudar, querendo fazer diferente. Mas basta uma crítica, um silêncio, uma rejeição pequena e de repente você trava. Desanima, perde o foco, procrastina e ainda se culpa. Isso não é falta de disciplina não, gente. É um gatilho emocional. É uma ferida muito antiga sendo ativada no momento presente. E hoje o tema desse vídeo é sobre como esses gatilhos emocionais nascem, como eles controlam as suas decisões, sem você perceber, presta atenção, e porque você repete padrões de autossabotagem, mesmo sabendo exatamente o que deveria fazer. Então, se você sente que existe algo dentro de você que te puxa sempre para trás, fica comigo até o finalzinho. Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Rose Lopes e eu ajudo mulheres a pararem de se sabotar. Você já percebeu como você acorda todos os dias com boas intenções? Cheinha de planos e promessas para si mesma, acreditando que dessa vez você vai conseguir fazer diferente e você finalmente vai conseguir cuidar de você, ser produtiva, ter foco, né? Manter constância, responder às pessoas com calma, ter mais equilíbrio. Bom, enfim, fazer tudo aquilo que você sabe que precisa fazer, né? Mas, de repente, acontece uma coisa, pequena até, né? Aparentemente irrelevante até, como uma crítica, um atraso, um comentário meio atravessado, uma mensagem que foi ignorada ou até um silêncio que você não esperava. E em questão de segundos, tudo muda dentro de você. Como se alguém tivesse apertado aí um botão invisível que desliga sua motivação e acende um estado interno de desânimo, irritação, apatia, que você nem consegue controlar. E o que é mais estranho é que você tenta entender racionalmente por que isso acontece, mas você não encontra uma explicação lógica. Porque na teoria era só uma situação simples, era só um pequeno detalhe, só um acontecimento cotidiano. Mas na prática aquilo te derruba de um jeito que parece até um exagero, até para você mesma. Então você começa a se culpar, dizendo que você não tem força de vontade, que você não tem constância, não consegue sustentar nada, que começa as coisas e nunca termina, não é isso? Como se o problema fosse falta de caráter ou fraqueza. Mas, e se eu te dissesse que isso não é falta de disciplina e nem falta de força, e sim um sistema aí dentro emocional ativado, um mecanismo automático de defesa que se instalou dentro de você, só que ao longo da vida, mas que hoje funciona como uma prisão invisível, puxando você sempre para trás, para padrões repetidos, autossabotagem, enfim. Isso tem nome, tem origem e principalmente isto tem solução, mas não do jeito superficial que a maioria das pessoas tenta resolver. Existe uma prisão invisível dentro de muitas pessoas e essa prisão não tem grades, não tem cadeado, não tem corrente, mas elas têm gatilhos emocionais, memórias escondidas, padrões repetidos e um tipo de programação interna que faz você reviver as mesmas dores em cenários diferentes, né? Como se sua vida fosse um filme que muda os personagens, mas mantém um roteiro parecido. E é exatamente por isso que você
se vê repetindo relacionamentos parecidos, tolerando situações semelhantes, atraindo o mesmo tipo de dinâmica emocional, vivendo ciclos de ansiedade, cansaço, desânimo, como se o universo estivesse te testando. Já pensou nisso? Quando, na verdade, o que está acontecendo é que seu sistema interno emocional está apenas repetindo o que ele aprendeu a fazer para sobreviver. Essa é a questão. E o nome disso é trauma emocional. E trauma emocional não é apenas aquilo que aconteceu com você, não é só um evento grave, uma grande agressão explícita ou então uma situação extrema. Trauma emocional é principalmente aquilo que aconteceu dentro de você como um resultado daquilo que aconteceu com você. Ou seja, é a marca interna que ficou quando você precisou engolir sentimentos, quando você precisou calar sua verdade, quando você precisou ser forte cedo demais, quando você precisou se adaptar para não ser rejeitada, quando você precisou sobreviver emocionalmente. E quando você não entende isso, você acha que está vivendo sua vida, mas na verdade, muitas vezes quem está vivendo é a sua ferida. E você só está obedecendo sem perceber. A palavra autossabotagem é uma das palavras mais mal interpretadas que existem. Porque a maioria das pessoas acha que a autossabotagem é preguiça, é falta de comprometimento, é falta de disciplina, ou falta até de vergonha na cara, né? Mas a verdade é que a autossabotagem quase sempre é um mecanismo de proteção. É como uma estratégia inconsciente que o seu cérebro criou para impedir que você se sinta novamente com aquela dor que foi grande demais lá no passado. Seu corpo e sua mente não se sabotam porque querem destruir você. Eles se sabotam porque aprenderam que certas situações representam uma ameaça. E mesmo que hoje você seja adulta, mesmo que hoje você tenha mais recursos e mais maturidade, o seu sistema nervoso ele vai continuar reagindo como se você ainda fosse aquela criança que precisava se adaptar para sobreviver. E aí, quando você está prestes a crescer, quando você está prestes a mudar, quando você está quase se posicionando, prestes a se expor, ou então criar uma nova realidade, né? Sei lá. Seu cérebro dispara um alarme interno e faz você sentir medo, dúvida, insegurança, desânimo, ansiedade, porque crescer exige risco. E risco para uma mente traumatizada significa perigo. Então você começa o quê? A desistir, adiar, procrastinar, se distrair, se anestesiar com comida, rede social, compras, trabalho, enfim, né? Até se distrair com relacionamentos que drenam a sua energia. E depois você ainda se culpa, sem perceber que aquilo não é um defeito, e sim uma resposta emocional programada. Só que existe um problema grave, né? Sobreviver não é viver. Sobreviver é apenas existir. E você não nasceu para existir, você nasceu para viver de verdade, não é? Então, existe um ciclo, né? E extremamente comum, que aprisiona milhões de pessoas. E ele funciona assim, né? Você sente vontade de mudar, você cria metas, você desanima, você começa com energia, mas acredita que agora vai dar certo, mas em algum momento vai surgir aquele desânimo, desconforto emocional, que você nem sabe explicar de onde vem isso. Enfim, um problema que ativou dentro de você, na verdade, né? Você não sofre porque a pessoa demorou a responder. Você sofre
porque isso ativou uma memória emocional de abandono. Você não sofre porque alguém te criticou. Você sofre porque isso ativou uma ferida da humilhação. Você não sofre porque alguém te ignorou. Sofre porque isso ativou a sua rejeição. Você não sofre porque errou. Sofre porque errar ativou a sensação antiga de punição, de desvalorização ou de vergonha. E nesse momento você não está mais vivendo a realidade presente. Você está revivendo uma história emocional antiga, como se a sua mente e seu corpo voltassem para um tempo onde você não tinha recursos, não tinha apoio e não tinha proteção. E aí o seu corpo vai reagir como se o perigo fosse real, fechando o seu peito, apertando o seu estômago, acelerando o seu coração, criando pensamentos automáticos que começam a repetir frases internas. Eu sabia, eu não sou suficiente, eu vou ser abandonada, eu vou ser rejeitada, não posso confiar em ninguém, eu não posso errar. E o mais perigoso disso tudo é que você começa a viver em reações e não em escolhas. Porque quando você vive assim, você perde a direção da vida. Então são gatilhos emocionais, tá? Sabe o que é? É quando uma situação atual, aparentemente simples, toca em uma dor antiga que você deixou guardada dentro de você. Mas essa dor não aparece como uma lembrança bem clara, como uma memória racional. Ela aparece como uma sensação, como uma emoção, como uma ansiedade, como uma vontade de fugir, vontade de se defender, uma irritação, uma paralisia, um aperto no peito. Um medo sem explicação. Por isso você muitas vezes diz: eu não sei por que eu estou assim. Porque você não tem acesso consciente à origem daquilo. Mas o seu corpo sabe, ele tem. O seu sistema nervoso tem. E ele reage antes mesmo da sua mente entender o que está acontecendo. E isso explica porque tantas pessoas repetem padrões por anos e anos e anos, mesmo sendo inteligentíssimas, lendo livros, assistindo vídeos, fazendo cursos. Porque conhecimento racional não cura trauma emocional. Se você não aprender a acessar e reorganizar aquilo que está guardado no seu corpo, não vai resolver. Então, a maioria dos gatilhos não nasceu na vida adulta. Eles nasceram na infância. Porque na infância é o lugar onde você aprende como precisa agir para ser aceita. Como precisa se comportar para ser amada. E quais partes suas você precisa esconder para não ser rejeitada. Pois é. E esse é o ponto mais duro. Uma criança não consegue olhar para os pais e pensar: meus pais são emocionalmente imaturos. Meus pais não têm inteligência emocional. Meus pais estão reproduzindo padrões. A criança, ela não tem essa maturidade. Então o que ela faz? Ela acredita que o problema está nela. Então ela começa a se adaptar. E essas adaptações viram uma espécie de personagem interno. Viram um padrão automático que você carrega para o resto da vida adulta. E chama isso de personalidade, mas não é personalidade, é sobrevivência. Se você teve que ser boazinha para não ser rejeitada, você se tornou uma adulta que não sabe dizer não e vive se anulando para agradar. Se você teve que ser perfeita para receber aprovação, você se tornou uma adulta que vive se cobrando e se punindo. Se você teve que engolir choro para não ser, humilhada, você se tornou uma adulta
que não consegue sentir profundamente e vive desconectada de si mesma. Se você teve que cuidar de todo mundo para receber amor, você se tornou uma adulta que se abandona diariamente e coloca as necessidades dos outros acima das suas e chama isso de personalidade. Então você cresce achando que isso é quem você é, quando na verdade isso é quem você precisou ser. Olha só. Um dos gatilhos mais comuns é o gatilho do não sou suficiente. E ele não nasce apenas de agressões explícitas, sabe? Ele pode nascer de pequenas experiências repetidas, como crescer sentindo que o amor era condicional, que você só era valorizada quando fazia tudo muito certinho, quando agradava, quando não dava trabalho, quando tinha bons resultados, quando era útil e quando correspondia às expectativas dos outros. O resultado disso é que você cresce acreditando que o amor precisa ser merecido, e quando você tenta fazer algo novo, quando você tenta se expor, quando você tenta crescer, a sua mente não vibra, ela te ameaça, ela te sabota, ela diz: você vai falhar, você não é capaz, vão rir de você, vão perceber que você não é tudo isso. E aí você trava. E essa voz não é racional, essa voz é emocional, porque ela não está falando do presente. Não. Ela está falando do passado. Ela está falando daquela criança. Aquela criança que foi condicionada a acreditar que não podia errar. Outro gatilho extremamente comum é o medo de ser rejeitada. E ele não nasce quando você expressou emoções naturais, como tristeza, raiva, medo, ou foi ignorada, punida ou ridicularizada. Então seu cérebro aprendeu que sentir é perigoso e que expressar emoções pode trazer dor. Quando esse gatilho se instala, você cresce reprimindo esses sentimentos que não foram aceitos, né? Evitando conversas difíceis, engolindo o que sente, aceitando migalhas emocionais, se anulando para manter a aprovação, tentando ser agradável o tempo inteiro. Isso parece maturidade por fora, mas por dentro isso destrói você, porque você está traindo a si mesma diariamente. O abandono não é apenas quando alguém vai embora fisicamente. Abandono é quando você precisava de acolhimento emocional e não teve. Quando você precisava ser vista e ninguém te viu. Quando você precisava de apoio e você teve que se virar nos 30 sozinha. Isso cria um adulto que ama com medo, que se apega com ansiedade, que entra em relações tentando garantir segurança e muitas vezes provoca crises, faz testes emocionais, cria discussões, se fecha, mas não porque quer destruir o seu relacionamento, mas porque dentro dela existe uma criança dizendo desesperadamente: eu preciso ter certeza de que não vão me deixar. Isso gera relações cansativas, caóticas e instáveis, porque você não está vivendo o amor do presente. Você está tentando curar o passado usando pessoas que não têm culpa da sua história. O seu corpo é um arquivo vivo da sua história emocional. Ele guarda aquilo que a sua mente tentou esquecer, aquilo que você racionaliza, aquilo que você empurra para baixo do tapete, aquilo que você finge que superou. A mente pode fingir equilíbrio, fingir força, fingir que está tudo legal, mas o corpo não sabe mentir. E é por isso que ele manifesta aquilo que está reprimido, através de ansiedade, cansaço crônico, insônia, dores inexplicáveis, tensão no pescoço,
aperto no peito, gastrite emocional, compulsões, falta de energia. Muitas pessoas fazem exames até, vão ao médico, tomam um monte de remédio, mas não percebem que o corpo está apenas gritando aquilo que a alma não conseguiu dizer. Porque emoção não expressa vira sintoma. E sintoma é o corpo pedindo socorro. A parte mais dura é entender que você quer mudar, mas existe uma parte interna que não deixa, porque mudar exige sair do conhecido. E o trauma prefere o conhecido, o saudável, porque o conhecido ele consegue prever, controlar, dar sensação de controle. Então você entra em padrões repetidos, relacionamentos que te diminuem, trabalhos que te drenam, amizades que te sugam, situações onde você se sente pequena, porque isso é familiar para o seu sistema nervoso, entende? E o mais cruel é que quando aparece algo saudável, quando aparece alguém joia, emocionalmente disponível, quando aparece uma oportunidade boa, você até desconfia, estranha, acha que tem até algo errado, né? Porque seu corpo nem reconhece paz como amor. Ele reconhece sempre intensidade como amor. Ele reconhece instabilidade como normal. Reconhece esforço extremo como prova de amor. Fala sério, né? E isso é uma prisão emocional que destrói você lentamente. Procrastinação não é preguiça. É um mecanismo de defesa que o corpo usa para evitar exposição. Porque exposição para uma mente traumatizada significa crítica, rejeição, comparação, fracasso, humilhação. Então a mente cria a ilusão do depois eu faço. E por alguns minutos isso até reduz sua ansiedade, mas depois vem a culpa. E a culpa vira peso. E o peso vira mais fuga, e a fuga vira mais procrastinação. E assim você entra num ciclo de autossabotagem, onde você se sente presa, incapaz, derrotada, e começa a se atacar mentalmente, sem perceber que o ataque interno só fortalece a ferida. O perfeccionismo, que muitas pessoas chamam de alto padrão, né? Quase sempre é medo disfarçado, porque ele não nasce do desejo saudável de fazer bem feito. Ele nasce do terror de errar, já que errar para você não significa apenas cometer um erro. Errar significa perder o amor, perder a aceitação, perder a aprovação e ser humilhada. Então você tenta controlar tudo. Controla o que fala, controla como reage, controla como se comporta, controla a sua imagem, cada detalhe. E isso te deixa exausta, ansiosa, sem leveza. Viver não é controlar, viver é sentir. E o perfeccionismo te impede de sentir profundamente, te impede de ser espontânea e te impede de ser livre. O maior erro das pessoas é tentar mudar apenas o comportamento. Porque o comportamento é apenas a pontinha do iceberg. E por baixo dele existe uma emoção que você está tentando evitar sentir. Por isso a pergunta mais poderosa que você pode fazer para si mesma: o que eu estou tentando evitar sentir agora? Porque sempre existe uma emoção escondida por trás do hábito, por trás da compulsão, da fuga, do excesso de controle, do silêncio. E geralmente essa emoção é medo, tristeza, vergonha, abandono, raiva reprimida. E você, se você não se olhar e não olhar para isso, é difícil mudar, né, o comportamento. Que ele vai voltar.
porque a raiz continua viva dentro de você. Se você quer começar realmente a quebrar esse ciclo, você precisa entender que a cura não começa na força, ela começa na consciência, e consciência significa perceber o gatilho no momento em que ele nasce. Não é depois que você já destruiu o seu dia. É no primeiro sinal do corpo, no primeiro aperto, no primeiro nó na garganta, no primeiro calor, na primeira vontade de sumir. Algo dentro de mim foi ativado, é isso que você precisa perceber. O segundo passo que é fundamental é parar de se atacar. Porque quando você se julga, quando você se humilha mentalmente, quando você se xinga e se diminui, você está apenas repetindo a voz que te feriu lá atrás. Isso não é autocobrança saudável. Isso é abuso emocional contra si mesma. Então, em vez de dizer, eu sou ridícula, você precisa dizer, isso é um gatilho, isso é uma ferida antiga, isso é uma parte minha pedindo atenção. Terceiro passo é perguntar com honestidade, o que essa dor está tentando proteger? Que história antiga está sendo reativada agora? O que eu estou evitando sentir? Porque essas perguntas abrem a porta para a sua cura real. Existe um poder gigantesco em nomear o que você sente, porque emoção sem nome vira confusão, vira caos, vira pânico. Mas emoção nomeada vira clareza e caminho. Quando você aprende a dizer, isso aqui é rejeição, isso aqui é vergonha, isso é abandono, isso é medo, você começa a sair do automático. Olha que lindo isso. E começa a voltar para o seu presente. E é exatamente nesse momento que você recupera o seu poder pessoal. Porque você deixa de ser controlada pela emoção e começa a entender a emoção. A cura ela não é linear e nunca será. Porque cura não é uma escada onde você sobe e pronto. Cura é uma espiral, onde você revisita dores muito antigas, mas cada vez com mais consciência, mais maturidade, mais capacidade de se acolher. Você vai ter recaídas, você vai repetir padrões, vai se pegar reagindo de novo. Mas se você perceber mais rápido, você conseguiu interromper o ciclo antes de se destruir por completo. Isso já é uma grande evolução. Isso já é crescimento, transformação real. A autocompaixão não é passar pano em si mesma e nem se acomodar. Não é isso, gente. A autocompaixão é parar de se torturar por ter feridas. É parar de se punir por ter reações emocionais. É entender que você está desconstruindo padrões que foram instalados há anos atrás dentro de você. Ser dura consigo mesma não é força, é violência interna. E violência interna só cria mais trauma, porque você continua reproduzindo a mesma agressão emocional que talvez tenha vivido lá na infância. Só que aí agora a agressora virou você mesma. Então, autocompaixão é quando você se trata como alguém que está se reconstruindo. E diz assim, eu entendo porque eu faço isso. Eu entendo de onde veio isso e eu não sou um erro. Eu sou uma história. E histórias podem ser reescritas. Não é mesmo? Isso tudo é muito complicado, mas a gente chega lá. Você precisa entender uma verdade simples e brutal. O que você não expressa, você acumula. E aquilo que você acumula vira peso, e o peso vira sintoma, e o sintoma vira doença emocional e física. Então você precisa aprender a expressar, não necessariamente brigando com todo mundo, mas colocando para fora de uma forma assim, sei lá, escrevendo,
falando um pouco, chorando, dançando, fazendo exercício, dando seus gritos lá, sozinha, terapia, respiração, sei lá, práticas somáticas, né? Porque o que não sai para fora apodrece aí dentro. Então sempre vai ter jeito de curar essas coisas, né? Só que a consciência disso é o primeiro passo. O trauma foi até útil no passado porque ele te ajudou a sobreviver. Ele te fez se adaptar. Ele te ensinou a não confiar, ele te ensinou a agradar, ele te ensinou a se calar, ele te ensinou a ser forte. Mas aquilo que foi útil para sobreviver na infância se torna uma prisão na vida adulta. Porque você não precisa mais viver como uma criança, tentando merecer amor, tentando provar o seu valor, tentando se adaptar para não ser rejeitada. Isso já foi. Você pode viver como uma mulher adulta que escolhe, que se posiciona, que se respeita, que se escuta e que entende que amor não é medo, amor é presença. Pensa nisso. Então, eu quero que você guarde isso com força. Você não é preguiçosa, não é fraca, não está toda aí ferrada, quebrada. Você é alguém que aprendeu a sobreviver emocionalmente e agora está começando a aprender a viver. E isso é um processo profundo, real e possível. A mudança ela começa no momento em que você para de lutar contra você mesma e começa a se entender. Porque o gatilho não é seu inimigo, é uma parte sua pedindo cura. E quando você aprende a ouvir, ele para de gritar. Então, meninas, se esse vídeo tocou em você, escreve aqui nos comentários. Qual é o gatilho emocional que mais te domina hoje? É a rejeição? É o abandono? Humilhação? Medo de errar? Medo de não ser suficiente? Escreve aqui. E se você quer que eu aprofunde esse tema e te ensine mais, talvez exercícios, coloque aqui também. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, porque aqui a gente não fala de autoajuda superficial, não. Aqui a gente fala da raiz, da verdade, da transformação. E é o caminho do Reconecta Mulher, que é um curso, é uma mentoria que está sendo desenvolvida e daqui a pouquinho eu estou fazendo a chamada dela para vocês, desse caminho especial, de você aprender a se reconectar com o que você realmente é, porque até então a gente acha que a gente é a ferida da gente, a gente acha que a gente é a boazinha, não é isso? A perfeita, que a gente tenta fazer tudo muito certinho e a gente não entende que muita coisa está por trás disso. Tá certo, pessoal? Muito obrigada pela essa interação que eu sempre me emociono muito, sabe? De falar sobre a natureza humana, isso me toca profundamente. O canal é novo, né? Então, se vocês acharem que isso pode ajudar outras mulheres, né? Compartilhem, curtam. Tá certo? Esse chamado, sabe, que eu recebi de levar isso para outras pessoas é forte, sabe? É uma coisa que eu acho que me faz bem também. Então, curtam e compartilhem. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo.